Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar noções básicas a respeito da configuração de ferramentas e parâmetros das ferramentas aqui no programa Aspire, mais especificamente. Outros programas não varia muito, mas esse daqui é específico, é exatamente assim que você vai fazer no programa Aspire, tá ok? Não só a questão também da configuração das ferramentas em si, eu vou passar algumas dicas adicionais que tem que ser considerada, tá ok? Aí a gente já vai, conforme vai procedendo o vídeo aí, a gente vai passando essas informações. Aí, a princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, é o grupo CNC em Ação. Também já fica o seguinte pedido: quando vier alguma postagem lá que foge do assunto do grupo ou que não tem nada a ver com nada, denuncie a postagem. Tem a opçãozinha lá, denunciar o administrador. Dependendo do tipo de postagem, o autor ele já vai ser banido, porque tem aparecido umas postagens que não tem nada a ver mesmo com nada. E também fica a informação: não insistam em querer vender coisa no grupo. A regra do grupo lá já está lá, proibido vender. A segunda postagem que for removida do autor, automaticamente ele vai ser banido pelas configurações que está lá no grupo agora, tá? Então não insistam. O que eu relevo que, tipo, pode fazer isso, quem tem CNC, quem faz os seus trabalhos, quiser postar lá, posta o que faz. Fala, olha, esse é o trabalho que eu faço, mas não posta contato, não posta ali telefone, essas coisas, tá ok? Posta lá. Se uma pessoa viu, achou interessante, quiser, é óbvio que ela vai entrar em contato. O próprio Facebook já oferece. Você tem lá a possibilidade de mandar mensagem para a pessoa diretamente, tá ok? Então, enfim, quanto a isso aí, pode fazer, sem problema, tá ok? Então, vamos lá. Quando você quiser configurar a ferramenta aqui, ó, a princípio o que você vai fazer é o seguinte: aqui em cima, ó, é que aqui o meu tá tampando um pouquinho, mas tá escrito aqui, ó, percurso de ferramenta, base de dados de ferramenta, tá ok? Aqui abriu, vamos dizer aqui, a caixa de ferramenta. Aí aqui é onde você pode criar as ferramentas ou modificar as que já estão aqui. Aí já fica uma informação que é interessante e importante. Quando eu crio uma ferramenta aqui, coloco os parâmetros dela, isso fica definido como parâmetro dessa ferramenta. Quando eu estou criando os arquivos de corte no programa e eu pego a ferramenta, ela traz esses parâmetros. Só que eu vou mostrar também que vamos supor que eu vou cortar um outro material e eu preciso modificar algum parâmetro dessa ferramenta, seja a velocidade de spindle, seja a quantidade de passes. Eu posso modificar apenas para aquele percurso, tá? Para aquele percurso, então eu vou mostrar lá como que você muda o parâmetro da ferramenta, só vai valer para aquele corte. Quando eu pegar dentro da caixa de ferramenta, ela traz novamente as informações originais que ela tem dentro da caixa de ferramenta, tá? Na prática aqui eu vou mostrar e vocês vão entender, mas é basicamente isso, tá? E também, caso achar melhor também, porque vamos supor, às vezes numa mesma fresa, o mesmo tipo de fresa, eu posso utilizar ela em diferentes materiais que vão exigir também a mesma situação, rotação diferente, velocidade de corte diferente. Eu posso criar aqui vamos dizer assim, várias ferramentas, apesar de ser a mesma ferramenta, ter o mesmo diâmetro, só que daí nela eu já salvo com um nome que vai me dar referência. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, fresa de 3 milímetros, dois cortes paralelos, MDF. Eu já sei que o MDF é um pouco mais mole, eu posso trabalhar tal, configuro ele com umas configurações apropriadas. Posso criar a mesma ferramenta, tipo fresa 3 milímetros para madeira dura, e daí eu sei, olha, eu preciso trabalhar com passada de no máximo 6 milímetros, com uma rotação mais baixa, com uma rotação mais alta, tá ok? Aí cada um vê qual que seria a melhor opção. Quando você quiser configurar uma ferramenta aqui, e também mais uma informação, às vezes você pode utilizar
um mesmo tipo de ferramenta para configurar algumas outras ferramentas. Vamos supor assim, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente vai configurar aqui uma ferramenta de 2 cortes paralelos, tá? Ela vai ser conhecida aqui como ferramenta de topo raso, porque embaixo vai ficar quadradinho, tá? Se eu pego uma fresa raiada e eu vou procurar aqui, pô, aqui não tem uma fresa raiada e tal, eu posso utilizar a mesma opção do tipo do topo raso. Só que daí para identificar e tal e tudo mais, se quiser, depois eu nomeio lá especificando o que é isso. Mas toda vez que você quiser adicionar uma nova ferramenta, você vai vir aqui, ó, nessa opção nova e vai ter aqui as opções. Aqui, basicamente, topo esférico. Eu vou mencionar as mais comuns. Tem várias outras opções aqui, mas as mais comuns de se utilizar na CNC ali, ó. Topo esférico, que nada mais é do que a fresa ball nose, que a pontinha dela é redondinha, tá? Topo raso vai poder ser aplicado, por exemplo, para de 2 cortes paralelos, para raiada e tal. Todas aquelas que quando ela corta ali, a parte de baixo fica retinha no material, tá? E por fim aqui, outra bem comum é a V-Bit, que é aquela que tem um formatinho de V, que é muito utilizado, fazer entalhe, gravação, essas coisas e tal. Vamos configurar aqui, ó, a topo raso, vai ser uma de 2 cortes paralelos. Aí aqui, ó, é toda aquela questão do nomear aqui. Daí aqui você define aqui o diâmetro da ferramenta. Por exemplo, ó, é uma fresa de 3 milímetros. Opa, pode dar Enter, não? Calma aí, vamos voltar aqui de novo. Nova. Pode ver que ela até já está aqui, ó. Ela já está aqui, mas só que ela está sem configuração nenhuma. E ela está fechando sozinha aqui por algum motivo. Tá? Aqui, ó. Aí vamos voltar para cá. Só voltei ali. Aqui em cima, nome. Tá? Nome. Aí entra todo aquele aspecto. Se eu quiser nomear mesmo que seja a mesma ferramenta, para um tipo de material específico, para ela já carregar todas as informações necessárias, aí você pode mudar aqui, ó. Aí eu posso colocar assim, ó. Colocar assim, ó, fresa 3 milímetros, MDF, tá? Porque essas configurações, e também vale a informação, assim, cada um tem que conhecer seu equipamento, tem que realizar testes e tal, para retirar a melhor eficiência do seu equipamento. Porque não adianta eu dizer assim, olha, essa fresa aqui, eu consigo trabalhar em 2 passes no MDF de 15 milímetros na minha máquina. Só que pode ser que na sua não. Então você precisa ali conhecer seu equipamento para fazer as configurações que vão fazer com que seu equipamento tenha melhor eficiência. Tá? Eu vou mostrar aqui os conceitos, aí cada um vê quais seriam os melhores parâmetros para o seu equipamento. Tá ok? Então, enfim, aqui em cima você pode colocar o nome. Se for criar vários perfis, como eu disse, especifica o material e tal. Aí fica facinho de você identificar. Aqui a questão do diâmetro da fresa. E aqui a profundidade da passagem. Quando você especifica aqui a profundidade da passagem, significa o seguinte: é a máxima que ela vai conseguir ou que ela vai poder passar em um passe único. Se eu vou cortar um material de 6 milímetros e seleciono essa fresa, automaticamente ela já entende que ela vai cortar aquele material num passe único, tá? Ela não quer dizer que ela vai cortar com 9 mesmo sendo de 6. Quer dizer que o máximo que ela pode chegar é em 9. Então, quando eu colocar um material de 16 milímetros, automaticamente lá quando eu seleciono ela vai calcular para dar 2 passes. E, a menos que você interfira nessa situação, se ela vai dar 2 passes, ela não vai dar um de 9
e um de 7, ela vai dar 2 passes de 8 milímetros no MDF-16, tá ok? Então aqui você determina. Para minha máquina, a fresa de 3, eu acho que assim, ela dá conta, mas eu prefiro trabalhar um pouquinho abaixo. Quase sempre quando é MDF-16 com a de 3, eu prefiro trabalhar em 3 passadas. Então eu já posso até mesmo deixar aqui configurado, por exemplo, assim, para no máximo, ela dá um passe de 6 milímetros de profundidade. Quando eu selecionar, quando eu estiver trabalhando ali para criar um percurso de corte no material 16, automaticamente ela já vai dar 3 passes, tá? Aí no caso ela vai dividir certinho ali, que vai dar 5.3, 5.4 mais ou menos, cada passe, tá ok? Então deixa aqui. Lembrando, aqui você pode colocar tipo 6,5, 6.7 e tal, sem problema algum. De novo, apertei Enter, não apertei Enter, senão ele já seleciona. Vamos voltar aqui, ó, para a ferramenta, estamos criando ainda. Aí agora aqui, o que seria esse passo lateral? Esse passo lateral, ele sempre vai ser utilizado como a referência quando você for fazer desbaste. Seja o desbaste lá do 3D, seja o desbaste normal ali para fazer um rebaixo. Então é tipo assim, imagina que tem um quadrado, tá? E a fresa, você escolheu o sistema, se vai ser em Y, se vai ser em X, se vai ser contorno, quando a gente seleciona desbaste lá, ou usinagem 3D. Então, vamos supor que ela vai da esquerda para a direita, e daí ela vai para a próxima linha. Aí ela vai da direita para a esquerda, e assim sucessivamente. Esse passe lateral significa isso. Então, quando ela vir aqui no final do passe, quando ela for voltar do outro lado, ela vai deslocar quanto? 1.2, 1.3, 1.4. Geralmente se recomenda, isso não é recomendação, mas aí cada um tem com esse seu equipamento. Às vezes tem fresa que pode trabalhar com mais, 80% do passe e tal. Fresa de desbaste, larga e tudo mais, pode desconsiderar. Mas geralmente quando a fresa é fina, o que se recomenda é que o passe lateral seja de aproximadamente 1/3, tá? 1/3, o que seria isso em porcentagem? Mais ou menos uns 33%. Tá vendo? Uma fresa 3 milímetros, a recomendação para passo lateral seria de aproximadamente 1 milímetro. Mas aí cada situação é uma situação, conhecendo o equipamento, você pode trabalhar com um passezinho maior, principalmente as fresas mais largas. Fresas mais largas tem fresas que dá para trabalhar com 80%. Mas, assim, uma recomendação também, e por conta dessa situação, mesmo sendo uma fresa um pouco mais larga, uma boa recomendação seria 50%, porque ela vai dar um passe e na hora que ela volta reconferindo. Metade ela volta em cima desse passe e metade já abrindo uma canaleta na próxima linha, tá ok? Então isso daqui é o passe lateral. Aqui vamos deixar dessa daqui para uns 34%, tá bom. Agora aqui, velocidade de rotação RPM. Isso daqui é a velocidade do spindle. Ah, mas isso é um pouco óbvio, mas eu sei que eu vou falar, mas às vezes a pessoa não tem uma noção e tal, não tem acesso à informação. Mas para, obviamente, ter a possibilidade de controlar a velocidade de rotação do spindle, duas situações. Se ele for um spindle desse comunzinho que tem a fonte, tem que ter uma fontezinha que ela reconheça o PWM, com o PWM, que ela reconhece ali, com base na informação que a plaquinha vai mandar a informação, em que velocidade ou que voltagem ela vai mandar para o spindle. Estou falando dos mais comuns. Agora, para de fato reconhecer a rotação e tudo mais, aí precisa ter um inversor de frequência ali.
Eu acho que todos os inversores de frequência, a não sei que seja muito antigo, eles reconhecem o ajuste de velocidade. Então, quando eu coloco aqui 18.000 RPM na fresa, seja 12, seja 14, seja 16, numa CNC que tem o spindle, que tem o inversor de frequência, ele vai ajustar para essa velocidade. Obviamente, também para que na realidade ou na real a velocidade esteja bem próximo disso, tem que estar tudo configurado certinho. É importante também saber e fazer a parametrização do seu inversor. Porque, tipo, a placa não vai mandar a informação lá pro inversor dizendo assim, olha, roda 18.000. Não. Da plaquinha vai sair tipo a seguinte informação. 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, óbvio que também pode ser 1 volt e meio, 2 volt, tá? Então por isso que as plaquinhas controladoras tem aquela questão de que tem um pino lá que varia de 0 a 10 volts, tá ok? Então se eu tô mandando, se a placa ela tá mandando tipo 5 volts, que é a metade, então o inversor recebe essa informação de 5 volts e com base na parametrização que você fez, ele vai ajustar. Se é um spindle que tem uma capacidade de rotação de 24.000 RPM, ele está recebendo 5 volts, ele vai rodar a 12.000 RPM, ou seja, metade, tá? Então, enfim, questão da configuração aqui da velocidade, ela só vai ser válida na situação em que você tem um spindle com inversor de frequência ou tem um spindle comum com uma fonte que reconhece o sinal PWM ou a variação de voltagem, tá ok? Então, aqui você configura. Aí entra toda aquela questão. Se eu estou ajustando para um tipo de material, eu preciso também aqui já adequar para esse tipo de material a rotação e muitas vezes a rotação vai ter também uma ligação direta com esse próximo parâmetro aqui, que é o feed rate. O feed rate é a velocidade com que a máquina vai se deslocar enquanto corta o material, tá? Enquanto ela está cortando. Automaticamente, assim, aí cada um também precisa fazer teste, conhecer seu equipamento. No MDF, se eu vou trabalhar com uma determinada velocidade, vamos supor aqui, eu acho que com base em 18.000 passos e tudo mais ali, eu conseguiria trabalhar uns 2.000 milímetros por minuto nas configurações que eu estou fazendo até então. Dá até para aumentar, só que lembre-se, quando você vai aumentar o parâmetro de deslocamento, se você já tem um parâmetro ideal de rotação, esse parâmetro ideal de rotação ele tem que aumentar também. Por exemplo, o spindle que eu tenho, ele chega a 24.000 RPM, tá? Se, por exemplo, isso é um exemplo, mas aqui é uma situação exagerada. Mas se o ideal para minha máquina fosse tipo para cortar MDF nesse passo e tudo mais, 2.000 milímetros de feed rate e eu tenho 18.000 RPM, daí eu coloco, por exemplo, não, a minha máquina dá conta, eu vou colocar 3.000 milímetros, provavelmente aqui eu tenho que jogar o RPM aqui para uns 24.000, tá? A máquina está se deslocando mais rápido, ela está cortando mais material, ela vai precisar ter uma capacidade de remoção maior. É um conceito básico, tá ok? Aí também entra a questão do conhecimento do seu equipamento. Vamos deixar aqui com uns 1.800, que é o que eu costumo trabalhar na minha máquina para, digamos assim, ela trabalha bem mais, mas eu não gosto de forçar o equipamento, tá? Aí esse parâmetro aqui, ó, você deixa ele sempre em milímetros por minuto, que é mais fácil de entender. Tá? Tem outras especificações aqui, mas o milímetro por minuto aqui é o mais comum. Essa velocidade de ataque aqui, ele se refere ao Z, tá ok? Então, quando o Z for descer ali, situações que ele precisa descer, ele vai trabalhar nessa velocidade. Aí fica outra informação. Vamos lá.
tentar não complicar e tentar explicar da forma mais simples possível isso. Entenda. Essas configurações que a gente está fazendo aqui é a configuração de uma ferramenta específica, ok? Quando eu crio um arquivo de corte, ele vai trazer já essas informações, vai combinar ali com as informações que a gente pode inserir adicional, e dali a gente vai criar e gerar ali o arquivo de corte que o programa que controla a máquina vai ler. Por que eu estou mencionando isso? Porque, veja bem, no programa que controla a máquina, por exemplo, se você utiliza um Mac 3, quando você faz as configurações lá do motor de passe e tudo mais, a configuração que você faz lá do motor, a informação é tipo a seguinte: qual a velocidade máxima que o motor de passo pode atingir? Se eu faço a minha configuração lá e digo, por exemplo, olha, o meu motor de passo, com base na máquina, que ele permite que a máquina desloque 5.000 milímetros por minuto, tá? Então, o seu equipamento, ele tem uma informação que ele suporta trabalhar a 5.000 milímetros por minuto, tá ok? Quando eu crio um arquivo de corte que está levando as informações da ferramenta, o que prevalece na hora de dizer em que velocidade a máquina vai recortar aquele material é a informação da ferramenta, tá ok? Então tentem não confundir aí. Lá no programa vai ter uma informação que diz que o motor de passo ele suporta até 5.000 milímetros por minuto. Ajustei minha máquina, configurei e tal. Suporta. Se daqui sair um arquivo de corte dizendo, olha, corta 5.000 milímetros por minuto, a sua máquina ela vai obedecer, tá? Ela vai obedecer. Um pouquinho mais para frente no vídeo nós já entra nesse aspecto. O que eu quero dizer com isso? É que também existe a seguinte situação. Numa situação em que a gente vai cortar várias peças ali, vamos supor que a sua máquina ela tem uma área de trabalho grande e tudo mais, por mais que a informação dessa ferramenta de corte, quando eu criar o arquivo de corte ali, diz assim, olha, corta 1.800 milímetros por minuto, ela vai obedecer. Só que no Mac 3, por exemplo, quando ela sai de um corte para ir para o outro, ela obedece à velocidade máxima que está configurada na máquina. Seguindo o mesmo exemplo, se a minha máquina está configurada a 5.000 milímetros, quando ela sai de um corte para ir para o outro, e se for longe e tal, porque tem toda a questão da aceleração, mas ela vai acelerar o equipamento até 5.000, tá ok? E é importante que sim, a sua máquina ela esteja configurada ali com essa velocidade máxima, porque querendo ou não, para quem tem uma máquina grande, essa movimentação livre ela faz toda a diferença, tá ok? Então, enfim, acho que vocês entenderam, tá ok? É importante essa questão, não misturar a configuração que tem na máquina com essa configuração. Aqui é uma configuração de corte. Só que se eu modifico e mando errado uma informação e lá diz, olha, a máquina é possível, só que muitas vezes a configuração máxima que a gente faz lá na máquina é a configuração de velocidade máxima que ela pode atingir. Não quer dizer que ela tem essa capacidade de corte. Se você não quiser ter problemas quanto a isso, aí você já configura como velocidade máxima, o máximo que ela suporta cortar. Mas isso resulta em perda de rendimento, principalmente para quem tem máquina com área grande, tá? E por fim, velocidade de ataque. E aqui tem um outro parâmetro que é interessante. Eu já vou até dizer aqui como que você vai utilizar ele. Esse número da ferramenta, ele é importante para o seguinte aspecto. Quando você quiser trabalhar, por exemplo, para quem utiliza o Mac 3, lá vai ter uma opção que é a seguinte. Troca de ferramenta semi-automática. O que é isso? Quando eu criar um arquivo de corte que tenha várias ferramentas, olha, pode ter uma ferramenta para fazer um desbaste, uma ferramenta para fazer um entalhe, uma ferramenta para fazer o corte final. Você pode utilizar o recurso do Mac 3, que é a troca de ferramenta semi-automática, que eu já configurei.
que eu expliquei certinho lá no canal. Tem um vídeo explicando como que faz essa questão de toda a configuração da troca de ferramentas semiautomática. Aí, quando você ativa todas as configurações necessárias lá, quando você dá um start na máquina, ela pede pelo número da ferramenta. Se você se organizar certinho e for dando número para a ferramenta, daí você pode ter uma lista física da ferramenta. Você pode ter uma listinha ali, ó, e na lista vai estar lá tipo número 1. É a minha ferramenta de fresa 3mm para MDF. Porque durante o programa, nessa situação de troca de ferramenta semiautomática, coloquei a primeira ferramenta, eu dou o start, a máquina ela vai lá, ela recorta. Quando ela acaba de realizar o processo que cabe àquela ferramenta, ela para a máquina e vai aparecer lá no monitor a informação. Coloca agora a ferramenta número 3, a ferramenta número 5. Tá? Aí se você quiser se organizar dessa forma, aí você dá um número. Caso você não queira ficar dando número para as ferramentas e tudo mais, elas vai ficar tudo 1. O que isso implica? Se mesmo assim você quiser utilizar a troca de ferramenta semiautomática, durante a criação do percurso de corte, você vai lá e vai modificar o número de uma das ferramentas. Porque se tiver duas ferramentas diferentes com o mesmo número, vai dar um erro na hora de gerar o arquivo de corte. Eu explico na prática que vocês vão entender. E por fim, acho que vocês entenderam essa questão do número da ferramenta. Aí eu vou dar um OK aqui, posso dar um aplicar aqui e posso dar um OK também, ele vai entender da mesma forma. Tá? Agora vamos aqui para complementar as informações que eu passei aí. Porque veja bem, aqui eu tenho, ó, eu estou com material de 16mm, tá? Que foi configurado no início e tal. Eu vou colocar aqui para fazer um recorte simples e vamos selecionar aqui, ó, a ferramenta que a gente acabou de criar, essa fresa de 3mm MDF. Ok? Selecionei ela aqui, posso dar 2 toques se eu quiser, posso dar um toque aqui e dar um OK. Quando eu seleciono aqui, o que acontece? Se eu clicar aqui nesse editar, eu consigo ver todas as informações que essa ferramenta trouxe. Ela vai trabalhar com a profundidade de passagem máxima, caso seja a melhor opção de 6mm, tem o espaço lateral, tem rotação de espino e tal, velocidade de feed rate. Se eu quiser, por algum motivo, modificar apenas nesse corte, eu posso, tá? Qualquer um dos parâmetros. Vamos supor que nesse corte eu quero que o meu spindle ele rode a 15.000 RPM. Eu posso, tá ok? Modifiquei aqui, ó, observa, tá a 15.000. Só que se eu vim aqui, ó, na próximo corte e tal, eu selecionar essa ferramenta de novo, ó, selecionar essa, ela vai trazer o parâmetro original que está dentro da caixa de ferramenta. Se eu modificar por aqui pelo editar, não muda nada lá dentro da caixa de ferramenta. Eu posso estar modificando para uma situação específica, que é aquela condição. Olha, se eu não quiser criar já uma ferramenta para cada tipo de material, ou seja, se fosse uma madeira mais dura e eu precisasse modificar os parâmetros, eu poderia criar lá dentro da caixa de ferramenta quando fosse uma madeira mais dura. Ela já traria todas as informações. Se eu quiser mudar, porque eu sei, não, eu selecionei essa daqui, mas eu sei que eu vou cortar uma madeira mais dura, então eu vou reduzir aqui, por exemplo, o passe, vai ser no máximo de 4mm, tá ok? Acho que vocês devem ter entendido aí esse aspecto da questão de modificar aqui e modificar lá. Isso também vale, essa questão desse modificar, se você não der números para cada uma das ferramentas e acontecer o erro de quando você for utilizar lá do Mac 3 a opção de troca de ferramentas semiautomática. Aí acusou o erro lá, você está usando duas ferramentas diferentes, só que as duas estão com o número 1. Aí você também pode vir aqui e vai mudar aqui. Também vamos simular essa situação aí para ficar fácil de entender.
Com base nas informações que tem aqui na ferramenta, a máquina ela já vai calcular automaticamente a quantidade de passe necessário. Lembrando que, por exemplo, o programa ele vai registrando, por mais que o material ali é de 16, ele acaba registrando os últimos cortes que você fez, outros materiais e tudo mais. Então aqui eu preciso mudar, porque aqui especifica a profundidade máxima que vai ser cortado, tá vendo? Como o material aqui, a profundidade vai ser 16 milímetros, aqui nas passagens, ele já vai calcular com base na informação da ferramenta. Por exemplo, a ferramenta está dizendo aqui, que eu modifiquei, que no máximo ela vai dar um passe de 4 milímetros. Nessa situação, ele calculou aqui, ó, para 4 passagens. Tá vendo? Ó? Que número de passagens, 4 passagens a 4 milímetros. Se, por exemplo, eu utilizo aqui o parâmetro original da ferramenta, vem aqui, selecionei ela, pode ver que ele já calculou para 3 passadas, mas por mais que aqui está dizendo que ela pode cortar até 6, por exemplo, ele não vai dar, ele vai calcular aqui qual que é a melhor situação possível. Se você quiser mudar aqui alguma coisa, dá para mudar também, tá? Quiser modificar aqui e tudo mais, manter a profundidade da ferramenta exata. Se você colocar aqui, ó, aí sim, aí ele vai tentar fazer aqui as passagens daquele jeito, tipo 6, 6 e por fim a última, tá ok? Aqui, enfim, aqui já foge um pouco do assunto. Mas aqui é importante entender aquela questão de cálculo automático já com base na configuração da ferramenta. Mas aqui, como ele está dizendo, ó, 2 passagens de 6 e uma passagem de 4, porque eu selecionei isso daqui. Se eu não seleciono, ele vai calcular. 3 passagens, é melhor fazer as 3 passagens já na medida dividida. Tá, então aqui seria um aspecto, acho que daqui tudo ok, vamos calcular. Opa, selecionar aqui o vetor. Calcular. Só para efeito de simulação a respeito do erro da ferramenta, ó, vou colocar mais um círculozinho aqui, ó. E também já fica a explicação a respeito daquela questão do passe lateral. Aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, criar percurso de preenchimento, que é para fazer um desbaste, ok? Nessa situação aqui, eu seleciono a profundidade, vamos supor que eu vou fazer um desbaste ali, um rebaixo de 4 milímetros. Quando eu seleciono a ferramenta aqui, ó, aí o que vai valer no passe lateral na hora de calcular é isso daqui, ó. Eu vou simular com essa no primeiro momento, depois eu vou modificar só para explicar a questão do erro que pode dar na troca de ferramenta semiautomática. Então aqui, ó, aqui eu posso escolher entre contorno e varrimento. O contorno é que ela vai começar do meio e vai ir circulando, como é um círculo, e o varrimento ele vai de um lado para o outro, tá ok? Teria aqui assim, tá vendo? Então vamos calcular. Tá vendo aqui, ó, como ele tá com um passezinho bem pequenininho, por assim dizer, de 1,2 milímetros. Olha aqui quanto ele faria. Aí só vou modificar aqui para vocês verem no que isso diferencia. Aí dependendo, óbvio, quando é uma área de desbaste grande, a gente utiliza uma ferramenta mais larga. Mas até mesmo na própria ferramenta, se eu quisesse modificar aqui, não, eu quero dar um passe aqui de 80% da ferramenta. Ou você pode mudar por aqui ou pode simplesmente digitar aqui, tá? Aqui daria 2,4. E eu dou um OK e eu calculo, tá vendo? Como já reduz aqui. Mas enfim, para efeito do erro ali, agora para explicar o erro que pode dar, vamos supor que eu selecione essa ferramenta de 6 milímetros, olha.
Vou calcular aqui com ela. E ela está com um passe de 3 milímetros. Aqui de calcular. Que por algum motivo tá dobrado o passe. Ah, tá. É porque a profundidade da passagem aqui tá pequena. Aqui. Opa. 4 milímetros. É só por conta que, tipo, enfim, com base no parâmetro da ferramenta, ele acaba definindo. Como aqui estava uma profundidade de passagem tipo 3 milímetros e tal, e eu mandei aqui fazer um rebaixa 4, ela faria primeiro no limite da ferramenta, depois complementaria. Mas agora vai... Tá vendo? Agora ficou um som. Aqui é só para simular a situação que daria um erro na questão da ferramenta de troca de ferramenta semiautomática. Daí vamos supor, eu criei aqui, óbvio que nessa situação eu teria que inverter um pouco aqui a ordem. Porque, enfim, sempre o corte que separa a peça do material é a última situação. Então, primeiro eu faria aqui vamos ver na simulação aqui, ó. Primeiro eu faria o rebaixo, né? E depois, por fim, eu faria o corte. Agora aqui, ó, na hora de criar o percurso de corte, que é o percurso que vai ser utilizado lá na máquina, quando você quiser utilizar a troca de ferramentas semiautomática, que eu expliquei no vídeo lá certinho, tem que ser do tipo assim, ó, tem que ter esse ATC. Independente se você utiliza essa extensão ou não, eu utilizo essa daqui, vai tranquilo, mas dependendo, muitas outras vão ter também. Se você utiliza um G-Code e tal, tem que ter esse ATC, que é Auto Tool Change. Agora veja bem, eu seleciono esses dois aqui, ó, tá? Também vale uma informação que caso você não consiga selecionar os dois e tal, lembre-se de selecionar essa opçãozinha que pode ser que seu programa não esteja assinalado aqui, ó, juntar todos os percursos. Mas observa que ao selecionar os dois para colocar aqui, ele já está informando aqui qual é o erro, ó. Usa um número de ferramenta 1, mas a geometria da ferramenta é diferente, tá? Se eu quiser modificar só para dar certo aqui, sem aquela questão de tipo, olha, eu não quero ficar colocando número 1, número 2 na ferramenta e tal, mas eu recomendo que se faça, tá? Para se organizar, é bom. Aí o que você faz? Você vem aqui, ó, utiliza a opção de editar. Simplesmente você vai vir aqui, ó, e vai dizer que essa ferramenta é a ferramenta número 2. E vou calcular. E agora, ó, tá vendo? Não tem mais o erro, tá? Porque aqui, ó, ele entende que é a 1 e a 2. É porque lá no programa é aquela questão que eu expliquei. Quando você configura tudo certinho lá no programa, você dá o start, antes de começar a recortar, vai aparecer a informação lá, ó, coloca a ferramenta número 1. É óbvio que nesse momento a gente já tem que estar com a primeira ferramenta na máquina. Aí você aperta o botão, ela recorta, ela faz o processo que cabe àquela ferramenta, aí ela para no local que ela conclui e pede para colocar a segunda ferramenta. Daí ela indica lá no monitor o número da ferramenta. Tá? Tendo a lista é fácil, mas geralmente a gente criou o arquivo de corte ali na hora, a gente sabe todas as ferramentas que precisa utilizar e também a ordem. Mas é por conta disso, tá ok? Mas basicamente é isso. Aí é para passar uma noção básica a respeito dessa configuração. Lembrando, voltando aqui, quer configurar uma nova, coloca aqui. No caso de tipo, eu vou criar uma para madeira dura e tudo mais, você pode pegar aqui, ó, copiar os parâmetros. Aí, essa daqui que você acabou de copiar, você vem aqui, ó, e coloca assim, tipo, madeira dura. Aí, você sabe, por exemplo, madeira dura, eu vou trabalhar com passe de 4 milímetros. Vamos deixar aqui, vamos deixar uma rotação diferente, só para dar um exemplo, tá? E lembrando que, tipo assim, às vezes o pessoal pensa que não, mas
Madeira tem uma variação muito grande de dureza também, tá? E dependendo ali para ter um bom resultado, para não queimar material e tudo mais. Mas é tudo também um aspecto de, novamente, conhecer o seu equipamento. Às vezes fala, ah, mas qual que é o parâmetro ideal? Cara, isso é muito. É só para uma referência, tá? Você pode usar como uma referência, mas você tem que conhecer seu equipamento. Para você tirar a melhor eficiência do seu equipamento, tem que conhecer o seu equipamento. Não adianta você ver, configurar, o cara configurou a 1500, mas minha máquina não está dando conta. Tem alguma coisa errada, é óbvio. O seu equipamento, ele não dá conta, mas você pode ajustar para que aquela ferramenta trabalhe bem no seu equipamento, tá? Então, enfim, ó, agora eu salvei aqui e tal. E dessa maneira, se você for criando aqui, já por mais que seja a mesma fresa para um tipo de material específico, quando você selecionar ela aqui na caixa de ferramenta, você não vai precisar ficar tendo a preocupação de fazer modificações, tá ok? Se você configurou apenas uma, lembre-se sempre, quando você for variar o material, você precisa entrar na opçãozinha editar e modificar para os parâmetros ficar legal para aquela ferramenta. Se você configura já para a ferramenta, para cada tipo de material, dessa vez é uma madeira dura. Então ela já traz as especificações ideais para aquele material. Óbvio que isso eu também estou falando de madeira aqui, mas CNC aí trabalha com todo tipo de material. Essa também é uma das grandes vantagens do CNC, né? A gente vai trabalhar com madeira, plástico, PVC, alumínio, ferro, tudo quanto é tipo de material, até mesmo pedra, granito, essas coisas e tal. É uma variação muito grande. Aí cada um define como se organiza melhor aí para obter o melhor resultado, melhor eficiência do seu equipamento, tá ok? E novamente, como eu mencionei, a questão de troca de ferramentas semiautomática, tem um vídeo explicando certinho tudo a respeito disso e tal, mas mencionei aqui porque sim, a questão da configuração da ferramenta ali tem um pontinho ali que impacta nessa questão. E se der o erro, é só fazer uma das alternativas que eu mencionei aqui. Ou vai dando já os números para as ferramentas quando você for configurando dentro da caixa. Ou se quiser modificar na hora, clica ali no editar, muda e tal, mas depois, novamente, ela volta para os parâmetros originais, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!